Alô, galera, vai começar a aula do professor Jereca. Aê, garoto! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Português Nosso de Cada Dia. Você pode dar o seu like, você pode se inscrever no canal. O nosso assunto hoje, eu sou o professor Jeremias e o nosso assunto hoje é semântica. Você já ouviu falar nesta palavra? Semântica é muito utilizada em língua portuguesa e você utiliza isso todos os dias na sua vida e em seu cotidiano. Semântica nada mais é que o sentido das palavras dentro de um determinado contexto, porque as palavras podem mudar de significado dependendo do contexto onde elas se encontram. Dentro da semântica, nós temos vários princípios que nós chamamos de relação de sentido. Vejamos como isso funciona. Por exemplo, já ouviu falar em campo semântico? Campo semântico é todas as palavras que estão associadas com uma ideia. Vamos dar aqui um exemplo. Quando eu falo da palavra férias, em sua mente vem viagem, vem futebol com os amigos, vem praias paradisíacas. Então, todas essas ideias que estão associadas a esta palavra férias é do mesmo campo semântico. Isso pode acontecer em situações diversas. Não há um princípio assim dizer é isso, porque todo mundo é livre para associar aquilo que mais gosta a determinado assunto. Por isso é importante que você saiba que existe o significante e o significado. Quando eu falo de significante, isso é um princípio linguístico, eu estou falando da forma física da palavra. A palavra, os sons que formam esta palavra, os caracteres que dão essa sonoridade a esta palavra, nós chamamos de significante. Por outro lado, a imagem acústica que vem à sua mente sobre aquilo que você ouviu, aquela palavra que você ouviu, nós chamamos então de significado. Só para ter uma noção, imagine você que você ouça por aí uma palavra que você não saiba o significado. Então você fica imaginando, o que será? Por isso que algumas vezes nós não entendemos certos textos, certas coisas, porque há algumas palavras que nos deixam sem saber o seu significado real. Veja nesse próximo slide como as coisas podem ocorrer. Vou te fazer uma pergunta. Seja sincero na resposta com você mesmo. Se eu te perguntar agora, você gostaria de ter o seu pecúlio aumentado? Você gostaria de ter um pecúlio grande, enorme? Alguns dirão logo de cara, claro que eu gostaria. Outros ficarão pensando, sim ou não. Por quê? Porque eu não sei o significado da palavra pecúlio. Mas a partir do momento que eu digo para você que a palavra pecúlio é um sinônimo de riqueza, de grandeza, economia, patrimônio, bens, aí você já começa a pensar que ter um bom pecúlio seria ideal para a sua vida. Por isso, é importante que você deva observar onde estas palavras se encontram, onde estas palavras estão, qual o campo semântico que envolve esta palavra, quais os significados que estão envoltas. E este assunto faz relação a quê? Por isso é importante que você saiba o seguinte: dentro da língua portuguesa existem palavras que representam o sentido real e existem outras que representam um sentido figurado, figurativo. Aquelas que representam o sentido real eu chamo de denotativas ou denotativo. Aquelas que representam um sentido figurado, ou seja, não real, eu chamo então de palavras conotativas.
Vamos lembrar. Conotativo, o sentido figurado. Denotativo, o sentido real. Vejamos como acontece agora nesse próximo slide. Eu vou te chamar a atenção e pedir para que você fique muito atento. Atento a certas coisas, certas partes das palavras. Por exemplo, os prefixos das palavras dizem muito sobre elas. E o que são prefixos, na verdade? Prefixos são aquelas partes que estão no início de algumas palavras. Essas partes que reúnem essas palavras nós chamamos de prefixos. Então, adentrando agora no campo das palavras de semântica, a primeira que nós vamos olhar de cara agora, estudar um pouquinho sobre ela, é a chamada sinonímia. Veja, sinonímia. Quando eu digo sinonímia, observe que o prefixo sim, ele está me dando uma afirmativa que a escrita pode até ser diferente, mas o significado das palavras em dentro do texto representam o mesmo segmento de entendimento. A palavra sinonímia vem de sinônimos. Você já ouviu falar uma de sinônimos. Sinonímia. Então, quando eu falo em sinonímia, lembre-se, são significados que têm um sentido equivalente ali dentro do texto. Olha só, a palavra mulher. A palavra mulher, quando eu falo, de imediato a significação, o significado dessa palavra em sua mente já aparece então a imagem de uma mulher. E vamos lembrar o seguinte, se eu consultar o dicionário, por exemplo, a definição de mulher vem de outras formas, de outras maneiras. Pode ser chamada de pessoa do sexo feminino, pode ser chamada de pessoa que agora já contraiu o matrimônio, que portanto o marido já diz, olha, aqui está minha mulher. E pode também ser considerado pessoas que já alcançaram, do sexo feminino, é evidente, que alcançaram uma certa idade e que agora já estão no período de puberdade. Então a gente diz, essa jovem, esta garota agora já é uma mulher. Viram quantas vezes a gente pode? Porém não fica só aí. Se nós associarmos ainda na sinonímia, ou seja, sinônimos para as palavras, observamos que a palavra mulher, ela pode até ser substituída por madame, pode ser substituída por dama, moça, senhora. E eu poderia dizer, a madame casou outra vez, a moça casou outra vez, a dama casou de novo, a senhora tornou a casar. Então observe que essas palavras são utilizadas como sinônimos e substituição da palavra mulher, e não houve perca de sentido aí dentro do contexto, certo? Eu posso dizer, a mulher está feliz, eu posso dizer, a dama está contente, eu posso dizer, a moça está muito alegre. Viram como é fácil? Bem, mas em oposição à sinonímia, nós temos a antonímia. Veja que o prefixo ANT aí significa dizer contraditório, coisas opostas. E antonímia está relativo aos antônimos. Lembra lá da quarta série? Então, os antônimos dão ideia de oposição. Eu posso ter claro, escuro, posso ter dia, noite, tristeza, felicidade. E como é que essas questões aparecem nas provas de vocês? Eles dão determinado texto, retiram uma parte desse texto, põe ali ao lado e pede para você substituir aquelas palavras e observar se elas perderam o sentido ou se permanecem o sentido. Por isso é importante você saber se a significação dentro daquele contexto é contrária, não é contrária, é sinonímia, antonímia. Certo? Bem, mas outra parte da semântica nós chamamos de paronímia. Veja que o prefixo paro remete a mim a ideia de parecido. Mas o que é parecido não é igual. Veja, eu tenho aí palavras que são parecidas, e elas são parecidas no som,
e na escrita, só parecida. Vamos ver. Ratificar, retificar. Quando eu falo em ratificar, eu estou falando de afirmar, trazer uma afirmação. Eu ratifico, eu assino embaixo, está ok? Quando eu falo em retificar, eu me remeto à ideia de corrigir, eu remeto à ideia de consertar. Vejam como é diferente? Elas são parecidas, parônimas, mas não são iguais. Em seguida, a gente pode observar que a palavra ascender, com S aparecendo lá, ascender no sentido de subir, e a palavra acender agora sem o S, no sentido de atear fogo, de incendiar, de pôr fogo. Viram? Elas se parecem, elas são parônimas, mas não são iguais. Certo? Muito bem. Depois nós temos uma outra categoria chamada de hiponímia. Hiponímia. E quando eu falo em hipo, esse é um prefixo grego, na verdade. Ele tem dois sentidos, mas no sentido aqui ele é empregado em posição inferior, é uma posição menos. E aí eu vou dar para você um exemplo. Se eu falar, por exemplo, de gato, baleia, cachorro, morcego, lembre-se, essas palavras remetem ao quê? Aos mamíferos, correto? Mamíferos. Veja bem, eu especifiquei por partes de forma menor. Quando eu falo em hipo, eu estou falando das partes que formam um todo. Correto? Muito bem. E agora vamos ver como funciona a questão da hiperonímia. A hiperonímia, ela é oposta, se não oposta, mas é uma das amigas assim meio controversas da hiponímia. Quando eu falo em hiperonímia, hiper remete à ideia de muito, grande, né? Vamos ter um exemplo aí, olha. Hipermercado. Já viram? Eu tenho ali a mercearia, o mercadinho, o mercado, o supermercado, mas quando isso ganha dimensões mesmo, nós chamamos de hipermercado. É muito grande. Lá tem muitos produtos. Então, só para dirimir a ideia. Hiponímia, hiperonímia. Hiponímia, caju, banana, melancia. Mas essas palavras são hiponímia quando se referem a hiperonímia, que é frutas. Se eu falar frutas, eu disse de forma geral muitas frutas. Você pode escolher várias frutas. Isso é hiper, é muito, denomina todas. Agora, quando eu falo em hipo, aí eu escolhi algumas delas. Ficou claro? Vamos ver como as coisas acontecem mais agora a seguir. Homonímia. Que remete então ao prefixo homo. Homo significa igual, de sentido equivalente, coisas iguais, nós chamamos de homo. Então nós vamos lá. Quando eu falo em homonímia, eu tenho o quê? Homo igual, nímia, nome. Então eu tenho nomes iguais. Tem horas que esses nomes não são iguais. Oxe, agora, que resolver? Que faço para resolver a minha vida? Vamos lembrar o seguinte. Na homonímia, tem horas que elas são perfeitas. Elas são perfeitas. As palavras são iguais, embora os sentidos sejam diferentes. Vamos ver aqui um exemplo. Quando eu falo a palavra banco, ela pode ter mais sentidos. Vamos ver. Eu posso dizer, o banco da praça é confortável. E posso dizer, o banco cobrou de mim juros altíssimos. Veja, a palavra banco continua igual para as duas situações. Nesse caso, como as palavras são iguais, esses homônimos aí essa homonímia é perfeita. As palavras não mudaram nada.
Porém, vamos ver como funciona agora a seguir. Quando eu falo de homógrafas, homo igual, grafas, escrita, escrita igual, certo? Elas são escritas iguais, mas elas vão ser diferentes nos sons. Observe que no exemplo anterior, a palavra banco, tanto na escrita quanto na pronúncia, o som era igual. Agora, as palavras, elas podem até ser escritas iguais, mas os sons são diferentes. Veja só, a palavra governo. A palavra governo, enquanto substantivo, eu digo verno. Veja só. Porém, quando eu transformo essa mesma palavra para o sentido de verbo, ela passa agora a ter um outro som. Eu posso dizer o seguinte: o governo fará mudanças. E posso dizer: eu governo como quero. Observe que a palavra está escrita igual, mas o som modificou. Quando isso acontecer, nós chamamos de homógrafas. Certo? Vamos ver como funciona mais. Seguindo agora, homófonas. Homo, como eu já venho repetindo, igual. Fonas, me lembra o quê? Fone, som, certo? Então, quando eu falo em homófonas, são palavras que têm iguais apenas os sons, certo? A escrita já não é quase a mesma coisa. Vamos lá então. Eu vou utilizar, até tem muita dúvida sobre isso. Ah, viagem é com J, viagem é com G. Tem as duas. Vamos lá. Viagem com G é substantivo. A viagem, eu posso dizer o seguinte: a viagem foi ótima. Quando, porém, eu trato da palavra viagem, só que agora é com J, observe que mudou a escrita, mas o som é igual, por isso que ela é homófonas, ou seja, os sons iguais. Então, quando eu utilizo a palavra escrita agora com J, o que nós temos? Um verbo, correto? Eu posso dizer o seguinte: é importante que viajem cedo, à noite. Observe que agora a palavra é verbo. Então, viagem com G, substantivo, viagem com J é verbo. Mudou a escrita, mas os sons são iguais, são homófonas. Um outro exemplo, concerto, concerto com C, concerto com S. Concerto com C é o sentido de cantar, o concerto com S é no sentido de fazer um reparo. Certo? A gente vê muitas vezes nas casas aí, conserta-se roupas, e aí eles escrevem com a letrinha C, e a gente imagina que essas roupas estão cantando ali, lá na costureira. Não erre mais. Vamos seguir. Vamos lá. O próximo slide aponta para a ideia de polissemia. Já ouviu falar essa palavra? Polissemia, tudo no campo da semântica, tá bom? Polissemia, poli, ideia de muitos, vários. A gente vê que todas as palavras que possuem esse prefixo poli significa muito, hein? Muito, muito, certo? Então veja lá, quando eu falo em polissemia, semia vem de sentido, então eu tenho palavras que possuem muitos significados, certo? Vamos dar um exemplo para você aqui. Cabo. Cabo da vassoura. Cabo, a pessoa da área militar, o cabo. O que mais? Cabo, um acidente geográfico. Então, cabo de fio elétrico. Vejam, essas palavras, essa única palavra, possui vários significados. Por isso que nós chamamos isso aí de polissemia. Ficou claro para você? Quero mandar aí um salve para dois amigos meus. Sr. Alisson, prazer, muito bem-vindo ao canal. E João Henrique, fiquem na paz. Inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com seus amigos. Se isso for útil para você, com certeza outros também precisam. Até breve, até mais.